O governo de Porfírio Dias. Foi uma ditadura que durante 30 anos exerceu o poder sobre o México. O México de Porfírio recebeu investimentos estrangeiros vindos dos Estados Unidos da América. Isso possibilitou a construção de inúmeras ferrovias. A mineração também recebeu investimentos, multiplicando a produção. Com o crescimento da população mexicana devido ao seu desenvolvimento, houve também construção de cidades. Além do mais, possibilitou a expansão da agricultura comercial para exportação, modificando a paisagem de várias regiões mexicanas. A Revolução desencadeada por Francisco Madero. As causas. A Revolução Mexicana foi provocada pela desordem da expansão e mudança, e não pela miséria e estagnação. O investimento estrangeiro desenvolveu cidades, mas gerou a inflação que afetou os salários de trabalhadores e da classe média. A vinculação ao mercado norte-americano abriu oportunidades de emprego e exportação, porém machucou o país as flutuações da economia norte-americana. O desenvolvimento da mineração acabou criando uma população instável e turbulenta, semeando um nacionalismo explosivo. As ferrovias multiplicaram o preço das terras ociosas, facilitando a expropriação, a modernização agrícola, que contribuiu para a destruição da economia camponesa. Dias vezes Madero. Contra a reeleição de Porfírio Dias ao seu 8º mandato, Francisco Madero viaja por todo o território mexicano fazendo comícios contra a candidatura de Dias. Porfírio acabou reeleito e Madero foi preso. 15 dias mais tarde, com o Plano de São Luís, declarava-se nulas eleições, ilegal o regime reeleito e espúrio os novos representantes populares, nomeando Madero como presidente provisório em novembro de 1910. Porém, Madero só começaria a governar em maio de 1911. Isso desencadeou uma rebelião maderista que se enraizava nas minas e montanhas. Madero no poder. Madero então foi eleito em 1911, por uma votação esmagadora. Governou sobre uma república democrática. Porém, o chefe da Revolução Libertadora do México deixou de pé a maioria dos poderes governamentais e elementos corruptos de opressão do governo ditatorial de Dias, provocando inquietação do país e abrindo novas feridas. Madero tenta evitar o cumprimento das promessas que fez a nação no Plano de São Luís de Potosí. A imprensa mexicana ataca Madero. Assim, com a intervenção norte-americana e com conspirações que eclodem dentro do exército, Madero é deposto em fevereiro de 1913 e logo após foi morto, a mando de Victoriano Huerta, que assume o poder no México. Levantes populares continuam. Com Madero morto, prosseguiram as guerras, ocorrendo inúmeras insurreições armadas em pequenas cidades contra Huerta, pois o povo queria a retirada do plano de Ayala, expropriações de terras consideradas de utilidade pública, confiscos de bens dos inimigos do povo, restituição de terras aos indivíduos e comunidades despojadas. A ascensão de Huerta no poder significava a queda da ordem constitucional que regia a República. Retomaram a guerra que Madero havia interrompido com sua vitória e iniciando com sua morte. Revolucionários populares unem-se com os revolucionários liberais constitucionalistas. O exército constitucionalista de Carranza e Pancho Villa promove os novos levantes. Carranza, com apoio da elite proprietária e comercial nacionalista, e Villa, com o apoio da massa popular, na divisão norte. Ao sul, com o exército de camponeses, Emílio Zapata surge como líder, com os propósitos de melhorar as condições de vida e as questões agrárias dos camponeses, índios e mestiços. A Revolução
se converteu em uma levante social lutando pela causa agrária e justiça social, com líderes das massas populares, Pancho Villa Norte e Emiliano Zapata Sul. A queda de Huerta. Victoriano Huerta e o Exército Federal são tirados do poder. Com a vitória, a decisão do futuro. A Convenção de Águas Calientes. Acordos e desacordos. O Acordo de novembro de 1914, adotando os principais artigos do Plano Ayala, desautorizou Carranza como encarregado do Poder Executivo, desautorizou também Villa como chefe da Divisão do Norte. Dessa maneira, emergiu-se problemas sociais que não haviam sido solucionados pela guerra. O que se queria mesmo era a eliminação de Villa, Carranza e Zapata da liderança da Revolução. Zapata e Villa eram considerados radicais demais e Carranza conservador demais. Eles deixaram o Estado bagunçado sobre outros poderes, sem um governo forte e centralizador. Por isso foi eleito o governante provisório Gutierrez. Mas, no entanto, o acordo mostrou-se insustentável. Convenções eram realizadas para obter-se acordos, como também para encontrar soluções políticas ao México. Em uma dessas convenções, Carranza é declarado rebelde e nomeia-se Villa como chefe do exército. Villa como chefe do exército, o povo se armaria. Agitações revolucionárias aconteceram em 1915. Ano de 1915. Ano de definição da Guerra Civil, com derrotas dos exércitos abatistas e vilistas. Nova hegemonia política nacional. Fundação do Estado mexicano revolucionário. Consolidação de um governo reconhecido. Legislação agrária, precariedade e destruição. Experiência popular na Revolução. Mulheres também acompanham as tropas. Elas são chamadas de soldadeiras. As mulheres revolucionárias foram responsáveis por tarefas domésticas, nas condições mais adversas. Devido à guerra travada, peregrinaram de um lugar para outro durante a noite, em acampamentos improvisados. Se ocuparam não apenas para alimentar as tropas, lavanderia e cuidar de crianças, mas também para tratar os feridos e fazer companhia sexual a seus homens. Desempenharam também tarefas de maior risco. Eram espiãs no campo federal, atuando como vendedoras. Muitas mulheres ainda participaram como combatentes nas batalhas. Algumas ocuparam o lugar do marido morto. Outras ainda tornaram-se coronéis, um posto militar muito elevado. As mulheres ganharam reconhecimento como parceiras, companheiras e cônjuges. Participaram também como portadoras de armas e munições, espiãs, contrabandistas, despachantes de trem, telegrafistas, enfermeiras, farmacêuticas, trabalhadoras de escritório, repórteres, editoras de jornais, empresárias e professores. O ano de 1915 é um ano de violência desenfreada, com uma devastadora sequela de saques, destruição, incerteza, luto e epidemias. Dissolução do núcleo familiar, que gerou filhos da Revolução e esposas do regimento. Os verdadeiros detentores do poder na aliança convencionista, Villa e Zapata, não queriam nem podiam organizar um governo a serviço de seus interesses. Faltava-lhes o sentido do Estado. Os exércitos de Villa e Zapata eram compostos por componentes. Carranza no poder. Carranza, para recuperar as forças, une-se a Obregón e promove o Plano de Guadalupe. Durante a luta, prometeu a criação de pequenas propriedades, dissolveu latifúndios e resistiu à terra, que tinha sido injustamente tomada das povoações. Impostos justos, melhores salários e melhores condições à classe proletária. Em outubro de 1915, os Estados Unidos reconhecem o carrancismo como governo de facto. Carranza está no poder. Perseguição à Villa por parte do governo dos Estados Unidos, no qual colocaram as relações entre México e Estados Unidos
à beira de uma ruptura diplomática e um conflito armado entre os dois países. Proliferação de pequenos e grandes caciques regionais com suas tropas e armas. Isso tudo contra o pano de fundo de uma forte insatisfação popular com o governo de Carranza. Suas promessas agrárias continuaram no papel e o México sofrera uma queda dramática na qualidade de vida. Insegurança geral, catástrofe monetária, corrupção entre as autoridades carrancistas e militares, más colheitas, fome e desemprego marcaram este período. Soy soldado revolucionario, soy de aquellos de caballería, y si muere mi cuaco en combate, pues me paso para infantería. Con mis 4 cananas terciadas, bien repletas de balas sedientas, cuando estamos en pleno combate, le doy gusto a mi buen 30-30. Si me toca morir en las filas, pues pa' qué de fijarme en la vida, mis saberes yo siempre los gano.